Então, olha, já calculamos o vetor normal, calculamos agora a equação geral do plano. Agora nós vamos fazer o quê? Calcular, então, o produto vetorial, produto escalar, melhor, esse produto escalar entre o rotacional e o vetor normal. Tá? Mas aí, o nosso rotacional, ele tem três variáveis aqui. O nosso rotacional tem três variáveis, ok? E aí, já que ele tem três variáveis, mas nós vamos colocá-lo numa integral dupla. Na integral dupla, eu só posso ter duas variáveis. Eu vou fazer uma integração em relação a y e uma integração em relação a x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação do plano aqui e colocar em função do z. Ok? Eu vou pegar o z e vou isolar o z. E como que eu faço isso? Olha, para isolar esse z aqui, eu tenho que passar o x e o y para o segundo membro. Então, aqui é mais x. Vai vir para o segundo membro menos x. Aqui é mais y. Vai vir para o segundo membro menos y. Né? Então, o meu z vai ser igual a 1 menos x menos y a partir da equação do plano. Tá? Então, toda vez que eu tiver um rotacional e nesse rotacional eu tiver mais do que duas variáveis, no caso aqui nós temos três, nós vamos ter que fazer essa substituição do z. Tá? Porque eu só posso ter x e y. Não posso ter o z ali. Muito bem. E aí eu preciso fazer, então, o produto escalar entre esses dois, o rotacional do f e o n. E aí, lembrando, então, produto escalar, menos 2z, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, menos 2z multiplicado por 1, mais menos 2x multiplicado por 1, mais menos 2y multiplicado por 1. Ok? Então, nós fizemos o produto escalar. Certo? Menos 2x, menos 2z vezes 1, mais menos 2x vezes 1, mais menos 2y vezes 1. Com isso, nós vamos ter aqui menos 2z, menos 2z, menos 2x vezes 1, menos 2x, menos 2y vezes 1, menos 2y. Legal? E aí, o que fica faltando, então? Ora, fica faltando, nessa expressão aqui, substituir esse z. Tá? Porque, como é uma integral dupla, eu não posso ter três variáveis como resultado do rotacional. Então, como aqui é z, e o z nós vimos ali é 1 menos x menos y, eu vou substituir aqui. Então, fazendo essa multiplicação aqui, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2, menos 2 vezes menos x mais 2x, menos 2 vezes menos y vai dar mais 2y. Ok? Fazendo a distributiva aqui, entre menos 2 e 1 menos x menos y. Repetindo o que está depois, nós vamos ter menos 2x menos 2y. Muito bem. Então, olha, observe que eu tenho aqui, na realidade, elementos que são opostos. Olha, mais 2x menos 2x vai dar zero. Ok? Mais 2x menos 2x dá zero. E mais 2y menos 2y também dá zero. Então, o resultado vai ser o menos 2. Okay? Então, esse rotacional aqui, igual a menos... Esse produto escalar entre o rotacional f e o vetor normal n, eu vou colocar aqui dentro da integração dupla. Então, eu substituí produto escalar entre o rotacional de f e o vetor normal n pelo menos 2, que é o resultado que eu obtive aqui em cima. Ok? Muito bem. Então, agora o que a gente precisa fazer? Determinar os limites dessa integração dupla.
Nós precisamos agora, que foi o que eu coloquei para vocês aí, os limites da integração, é que nós precisamos achar a reta que vai limitar esse plano. Então, observe aqui que eu tenho um triângulo na base. E a gente precisa encontrar, na realidade, uma reta que limite esse plano por aqui. Certo? Se eu colocar uma reta aqui, olha, deixa eu colocar aqui, vai ficar um pouquinho diferente depois da gente... Vamos colocar uma reta entre A e B, ó, aqui. Muito bem. Então, olha, eu preciso, o plano, se você observar o plano, ele passa direto, ele é infinito. Mas para eu poder calcular a área desse triângulo aqui, eu preciso limitar esse plano né, até essa reta. Ok? E aí, como que nós vamos fazer isso aí? Porque, na realidade, nós vamos querer a integração da base. Olha, deixa eu eliminar os outros. Ok? Ó, nós queremos calcular aqui a integração. Olha. O x ele vai de 0 até 1. Mas esse y aqui, ele vai ficar limitado nessa reta. Então, nós precisamos encontrar a equação dessa reta aqui, que vai limitar o meu y na integração. Tá? Então, nós tínhamos visto que o x era o vermelho, e ele vai de 0 até 1, ok? Mas o y, ele não vai de 0 até 1, ele vai de 0 até chegar nessa reta aqui, ok? Muito bem, então vamos calcular aqui. Então, o x já está certinho, vai de 0 a 1, não tem problema. Mas aí nós precisamos calcular, então, a equação dessa reta. Mas aí, se você observar até por essa gravura aqui que ficou melhor, quando ele está nesse plano aqui, esse z, ele é 0. Certo? Então, por quê? Se o z é 0, você só tem valores para x e para y. Então, foi o que eu coloquei aqui para vocês. Olha, sendo o z igual a 0, quer dizer, ele está no plano, você tem x mais y, a equação do plano era x mais y mais z igual a 1. Ok? A equação do plano é essa. Agora, se o z é 0, vai ficar x mais y mais 0 igual a 1. E se eu quero isolar esse y aí, vai ficar 1 menos o x. Ok? Então, a equação dessa reta aqui vai ser o quê? 1 menos x. A partir da equação do plano, então olha como foi importante. Nós calculamos a equação do plano e da equação do plano nós calculamos essa reta. Fazendo o quê? Rebaixando, tirando o valor do z, colocando 0, ok? E tendo valores só para x e para y. E aí, essa expressão aqui é que passa a ser, então, o limite em y da integração. Okay? Então, vamos para a integração dupla aqui, e aí ela é até um pouco fácil também, porque é o seguinte, olha, eu tenho dy dx. Nós colocamos quando nós falamos que é uma integração do tipo 1, toda vez que for dy dx, a gente chama do tipo 1. Se for dx dy do tipo 2. Tá? É apenas uma nomenclatura, mas não precisa ficar preocupado, não. Mas o que a gente precisa lembrar? Que a primeira integral é em relação a y, certo? E aí nós colocamos aqui de 0 até menos x mais 1. E a segunda integral aqui, a integral mais externa, é em relação a x, e vai de 0 até 1. Okay? Mas como esse menos 2 aqui ele é um fator constante, nós podemos tirar esse menos 2 de dentro da integral. E aí facilita um pouco a nossa integração. Então, vamos lá. A primeira integral que nós temos é em relação a y, certo? Muito bem. Se é em relação a y, quando eu faço uma integral indefinida, por exemplo, a integral de dx
A integral de dx é x. Então, a integral de dy vai ser y. A gente tem que lembrar que é uma integração, certo? Então, a integral de dy é y. E qual é o limite? O limite continua o mesmo, de 0 até menos x mais 1. Menos x mais 1 ou 1 menos x é a mesma coisa, tá bom, pessoal? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui, então? Agora nós vamos resolver essa integração. Então, nós temos aqui o seguinte. Nós até fizemos nas aulas anteriores também, se é uma integral definida, e agora eu tenho um y aqui, eu vou substituir o y pelo meu limite superior menos o limite inferior. Não é isso? Então, deixa eu colocar aqui menos. Então, se é só y, então eu vou colocar menos x mais 1 menos 0. Não é isso. Tá? Mas aí, o resultado aqui, claro, vai ser menos x mais 1. Então, eu tenho como resultado uma expressão, que é a expressão menos x mais 1. E qual o próximo passo? É pegar essa expressão aqui e colocar na integral, que está aqui. E o menos 2 está do lado de fora ainda. Tá? Com isso, aí nós vamos fazer a integral de menos x mais 1. Então, deixa eu vir aqui, pegar aqueles limites, abrir o colchete, aqui. Muito bem. Então, a integral de menos x vai ser menos x ao quadrado sobre 2. Ok? X ao quadrado dividido por 2. Muito bem. Mais a integral de 1 em relação a x é x. E o limite continua sendo 0 e 1. Tá? Então, vamos colocar aqui, vou voltar aqui. Vamos colocar, então, os colchetes. Menos. Então, vamos pegar essa expressão aqui, que é o resultado da integração. O limite superior, primeiro, né? Então vai ser 1. Aqui é 1 também. No segundo, eu vou colocar o limite inferior, que é o 0. 0. Esse segundo colchete aqui, olha, como é 0 ao quadrado por 2 mais 0 mais 0, isso tudo aqui vai dar 0, ok? Sobra apenas essa expressão aqui para a gente calcular. Muito bem. 1 ao quadrado vai dar 1. Certo? Mais 1. O que a gente tem que lembrar aqui? O que a gente tem que lembrar é que isso aqui é uma fração. Nós temos esse 2 aqui ainda, né? Não podemos esquecer, não. Menos 2. Menos 2 multiplicando aqui ainda. Vou botar até um colchetezinho, uma chave. Tá? Então, o que nós precisamos fazer? Resolver isso aqui. Essa fração, se eu faço 2 vezes 1, aqui é menos 2, então eu vou ter o seguinte. O meu numerador vai ficar 1 mais 2. Esse menos aqui é o menos do 1 também, né? Okay? Então, eu tenho menos 2 mais 2 sobre 2. Porque eu multipliquei esse denominador 2 com esse 1 aqui. Multipliquei direto.
sem precisar fazer o MMC aqui, né? Tá legal? Então, menos 1 mais 2 vai dar 1. Essa multiplicação aqui, menos 2 multiplicado, deixa eu botar o asterisco para lembrar que a gente está multiplicando, né? Menos 2 multiplicado por 1 meio vai dar 2 dividido por 2, né? Então, nós vamos ter menos 2 dividido por 2, que vai ser igual a menos 1, que é o nosso resultado. E aí, todo esse cálculo inteiro para o resultado ser igual a menos 1.